Vamos abordar um tema hoje muito polêmico, mas muito importante. A maior mentira sobre o espiritismo. Muitos acreditam que a evolução espiritual acontece de forma fácil e sem esforço nenhum. Mas a verdade é bem diferente, mas bem diferente mesmo. O Espiritismo nos ensina que não basta apenas acreditar ou desejar estar em sintonia com o bem. É preciso ação, disciplina e um trabalho constante de autoconhecimento. Autoconhecimento. Muitas pessoas, elas querem simplesmente combater uma ideia criando mentiras sobre ela. A proposta do Espiritismo é simplesmente o estudo, debruçar-se sobre o estudo da vida além vida. Simples, a comunicação entre as vidas material e a vida espiritual. Bem aplicado o tema, pois hoje é dia 1º, não é? Dia 1º de abril, considerado o dia da mentira, né? Muito bem. Então fica aqui conosco, eu tenho uma provocação a fazer a todos vocês. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom, estamos reiniciando. É sempre bom lembrar que a vida ela é tão perfeita que todos os dias você reinicia. Para os jovens é como dar um start, um reinício, né? Os jovens conhecem muito bem porque os jogos você pode dar um restart, reiniciar o jogo para ali com a experiência que você adquiriu até aquela etapa do jogo, você consiga ir mais adiante. A evolução é isso. A revolução é isso. O renascer é isso. Você trouxe a sua vida até esse instante, antes de você dormir. Aí você dá um restart. Quer dizer, você vai reiniciar no dia seguinte. Você vai lá e se desliga, literalmente, né? Desliga. A mente, o coração relaxa, volta ao mundo de origem, o mundo espiritual. E quando acorda, você reiniciou daquela parte em diante, mas traz todas as experiências até aquele dia. Todas as experiências somadas até o dia anterior. Olha que maravilha, olha que perfeição de Deus, não é? Bom, hoje é o dia da mentira, então nós criamos aqui uma pergunta para você. Vou contar uma mentira para vocês e quero que vocês deixem no comentário qual é, então, a qual das afirmações que eu vou dizer agora que é mentira. Qual dessas afirmações é mentira, tá bom? Vamos combinar assim? Eu vou trazer 3 afirmações. E qual delas, das 3, é mentira? Vamos lá, vamos estudar. A evolução espiritual. A evolução espiritual de cada espírito é determinada pelo seu esforço pessoal e pelas escolhas que faz? Agora, a B. A reencarnação é um processo contínuo e, eventualmente, os espíritos atingem um ponto em que não precisam mais reencarnar? No Espiritismo, o sofrimento é inevitável e deve ser aceito como parte do processo de evolução, sem possibilidade de mudança? Bom, me dá a sua opinião aí, escreve aí. A, B ou C? Qual é a mentirosa? A, B ou C? Eu dei até uma deixa, né? Eu dei uma deixa. O que é que vocês me dizem? Tá? No final aqui nós vamos falar vamos trazer ao que era mentira, tá bom? Mas hoje nós vamos ouvir Pablo Hernando. Ele vai narrar o processo reencarnatório. Nós nascemos, certo?
Mas por que eu nasci nesta família? Por acaso, no seu dia a dia aí, você já ouviu alguém dizendo assim, poxa, deveria ter nascido numa família rica? Já ouviu alguém dizendo, poxa, e ainda, você já ouviu alguém reclamando, por que eu nasci nessa família? Meu Deus, como se a vida fosse simplesmente um jogo qualquer. Ah, vai por ali. Ah, faz isso. Ah, desce aí, vai. Entra nesse útero aí. Tá tudo certo, entra nesse útero. Ah, houve ali uma fecundação. Ó, aproveita, entra aí. Não, né? Poxa, tudo na perfeição de Deus tem um plano, um planejamento, um cálculo, uma ciência, uma matemática, tudo. Então, não é diferente para o nascimento de um ser, para a reencarnação de um ser. Tudo é ciência, é matemática, é cálculo, pois tem um propósito. Tudo tem que ter um propósito, tudo tem um propósito. Então, se eu nasci em Aracaju, pelo casal José de Jesus e Maria Enalva Santos de Jesus, e tive 5 irmãos, por quê? Porque eu tenho ligação com cada um destes espíritos e recebi do casal tudo o que eu precisava para me formar quem eu sou. Tudo tem uma perfeição. Agora, reclamar de situações ruins a qual você se preparou para vencer ou para vivenciá-la é a falta de conhecimento, é a ignorância querendo te perturbar diante daquilo que você se programou a ter na vida. A vida é perfeita, gente. E tudo que a vida te oferece só tem um propósito. Não tem 2, apenas um propósito. Qual é? Qual é? Te ajudar a evoluir, te ensinar, somar a experiência que você precisa para que você se torne um espírito melhor, um ser melhor. Então a vida ela é perfeita. Se eu preciso experimentar a humildade, a vida vai me colocar em situação que eu preciso realmente para melhorar, para superar aquela situação, de me revestir de humildade. Se a minha falta é humildade, a vida vai me proporcionar. Então as situações estão somando aquilo que eu preciso aprender. É difícil entender quando você não tem a clareza das múltiplas reencarnações, é muito difícil. Mas tudo é perfeição. Gente, tudo é perfeição, porque foi a vida criada pelo perfeito Deus. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra a Pablo Hernando, que ele vai falar sobre esse tema. E hoje, dia da mentira, cuidado para não mentir a si mesmo, tá? Cuidado, viu? Saia da mentira de que a vida, ela é apenas enquanto na matéria. Por isso que o tema foi importante hoje. Tema polêmico, não é? A maior mentira sobre o espiritismo. Pois muitos dizem, né, que tudo que é esclarecido pelo espiritismo é mentira. Mas como? Como ser mentira? Não caia nessa não, meu irmão. Como ser mentira se é tudo racional? Se você parar para estudar, você vê que tem racionalidade em tudo que é ensinado. Tudo que é mostrado. Racionalidade. Por que que uma criança nasce com uma doença? Por que que ela nasce com uma deficiência? Enquanto outras nascem bem? É privilégio de Deus? Você sabe que lá na antiguidade, a Bíblia fala sobre isso, né? Os antigos hebreus acreditavam que quando assim acontecia, é porque os pais tinham falhados, e passou esse mal para o filho que nasceu. Quer dizer, a criança recebia o mal que os pais fizeram. Era essa a ideia na época. Até que o Cristo Jesus veio ensinar. O próprio Cristo falou sobre as múltiplas vidas. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Isso é muito claro, não é?
Mas existem ainda aqueles que querem embutir que o Espiritismo está criando mentiras, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece e passar a palavra a Pablo Hernando. Senhor Jesus, o que nós desejamos é a liberdade. Liberdade da forma em que o Senhor nos ensinou a alcançar, pelo conhecimento. Então pedimos, Senhor, que expanda a nossa percepção, a nossa mente, para que consigamos absorver de todos os conhecimentos que são oferecidos, as experiências do dia a dia que vai nos transformando em seres humanos melhores, em espíritos melhores. E assim, Senhor, no amanhecer deste novo dia, pedimos a vossa paz, para que não nos falte a sabedoria e a força. Desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos alcançar e ampliar a paciência, a compreensão e a prudência. Desejamos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, os nossos irmãos, como tu mesmo nos vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma, que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Sabe, é preciso sempre perguntar a si mesmo: você acredita? Pergunte a si mesmo: você acredita? Você acredita na sua crença? Que louco, né? Você acredita na sua crença? Você acredita no que faz? Você acredita na sua fé? Você acredita em você? Quando você acredita na sua crença, na sua fé, em você, você acredita em Deus. É preciso sair desta repetição, principalmente aos religiosos, dos religiosos, dizer eu acredito em Deus e descrer da capacidade que você tem para superar os desafios que são degraus no seu processo evolutivo. Pois a crença em Deus, ela precisa se manifestar nas tuas ações, no teu equilíbrio, na sua segurança, na sua confiança, no potencial que há em ti. Senão vira uma incoerência, uma incompatibilidade dizer que acredita em Deus e fica com medo de fazer algo, sabe, de realizar algo, de transformar algo, de mudar. Há muitas pessoas que temem mudança. Por quê? Porque a mudança atira da ociosidade, do comodismo. Quando as coisas estão boas, eu vou mudar nada, aqui está tão cômodo, olha, eu conheço tudo, eu sei de tudo. Mas quando você sai de uma etapa para outra, como na escola, quando você sai de um grau para o outro, aquele grau novo, ele é todo renovado, então você vai se deparar com todas as dificuldades para aprender coisas novas.
Enquanto você estava naquele grau anterior, você já tinha aprendido tudo, era cômodo. Assim é a vida, meu irmão. Assim é a vida. Então, eu te pergunto, você acredita em você? Pablo Hernando. Os aprendizados espirituais não são apenas cultivados quando tu está encarnado. Quando tu desencarna, o aprendizado continua, justamente para que tu possa aprimorar a essência espiritual que tu eres. Como Deus é misericordioso, sabedores de que muitos filhos, durante todas as suas trajetórias de vida, não souberam cuidar muito bem da parte espiritual. Desencarnaram com dívidas gigantescas. Deus permite que esses irmãos continuem no estado de conhecimento que estão, estudando, cultivando, melhorando, para que, se puderem reencarnar novamente, possam receber um direcionamento mais seguro, mais tranquilo, mas também respeitando o livre-arbítrio de cada um. Jamais Deus, os senhores dos karmas, os trabalhadores da seara espiritual, vai impor, castigar ou induzir ninguém a nada. Cada um tem um livre de seguimento. Mas mesmo assim, antes mesmo de tu reencarnares, toda projeção, todo projeto de evolução espiritual para a vida encarnada que tu está, é pré-estabelecida, rubricada e autenticada por você. Onde tu vai nascer, tu nome, o país, tu padre, tu madre, teus irmãos, o signo que tu vai quereres, a luna que tu vai nascer, o dia do teu desencarne, quantos ninhos tu terás, teus companheiros, tudo este está pré-estabelecido. Não pelos trabalhadores espirituais, por você. Porque quando tu está do lado de cá, tu encontra diante o espelho todos os erros, acertos e os aprimoramentos que tu precisa fazer. Por isso, quando reencarnam, o véu do esquecimento é trazido, mas o sentimento não. Ajuda vem, mas muitos se preferem se esconder, achando sempre que da melhor forma é a forma que tu faz, é a forma de tu agir. E o livre-arbítrio é trazido para que seja respeitado, para que tu não quebre essa interferência de uma forma errada, onde tudo aflora, bom e ruim, e aonde também está sendo depositado para você esta oportunidade, para que tu cresça, tu evolua, tu seja feliz. Mas com o passar do tempo, estão percebendo que a espiritualidade se aproxima cada vez mais, para que entendam que o ser espiritual que és está liberto, e essa liberdade espiritual é trazida para que os teres consiga, através da caridade, através do amor, elevar-se como espírito e conseguires a evolução espiritual, amenizando um pouco mais, a cada gesto, a cada dia, os karmas trazidos de vidas e vidas. Obrigado, 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 Pablo Hernando. O que desejamos aqui, o que a espiritualidade deseja, é que você pare para pensar. Pensar é a grande capacidade que o ser humano tem.
Pensar é a grande conquista que nós, no nosso processo evolutivo, alcançamos. Pois os reinos inferiores, que é o reino animal, o reino vegetal, não é? O mineral, eles não têm essa capacidade de pensar. O animal não tem a capacidade de pensar. O animal tem a capacidade de se proteger pelo instinto, de se manter vivo pelo instinto de se alimentar, procriar, é instinto. Mas neste grau de evolução que nós estamos, temos a capacidade de pensar. Então, esta é a grande riqueza, meu irmão, pense. Minha irmã, Deus se deu o direito de pensar, se deu o direito, como dizia, né? Deixa subir a fumacinha na caraminhola. Pensa, não haja por impulso ou pelo instinto de autodefesa, pelo instinto de procriação. Percebe que os desejos carnais estão muito ligados aos instintos, não é? Não é? Desejo de comer. Então é o instinto de sobrevivência, o desejo de procriar, desejo sexual, está ligado ao reino ainda animal. Não que seja errado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se nós se nós alcançamos essa capacidade de pensar, é porque é a maior das conquistas. É a maior conquista. Então pensa, raciocina, se dê o direito de aprender. Se dê o direito de aprender, esteja aberto ou aberta para o aprendizado. É isso que é a riqueza. Jesus deixa claro, olha, juntar tesouros no céu, tenha o céu como a sua cabeça e o tesouro como seu conhecimento. Então, quanto mais conhecimento colocar na cabeça, mais você se liberta, mais você se enriquece. Obrigado, Pablo Hernando, obrigado e muito obrigado a você que está aqui desejando se enriquecer. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Bom, falando nisso, vamos ao Livro dos Espíritos. Vamos? Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: dois espíritos perfeitamente simpáticos podem se separar e se unir a outros? E aí, o que você acha? Você acha que, por exemplo, você tem uma união, tem uma simpatia tão grande, uma junção tão grande com o cônjuge, ou até mesmo com o filho, enfim. E depois do desencarne, você pode se separar e ter outras relações? Sim ou não? Vamos à resposta? Os espíritos perfeitos estão todos unidos. Os espíritos perfeitos estão todos unidos. Nos níveis inferiores, creio eu que é o nosso, à medida que um evolui, ele pode perder a afinidade com os que ficaram para trás. Pode. Ué, se você está numa classe, né, num grau, e aqueles alunos dali não querem estudar, mas você quer, você aprende mais e esses não. Então eles reprovam e vão ter que fazer tudo novamente. E você passou para uma fase nova, não é? Um grau maior na sua vida. Então você perde a conexão, por quê? Porque o seu conhecimento tornou-se mais do que aqueles que não quiseram aprender. Isso é normal, mas não significa que você deixa de amar aqueles dali. Muitos, como é o caso de Bezerra de Menezes, ele pediu a Maria Santíssima para continuar. Olha que coisa, olha o amor. Mesmo estando num grau mais elevado, ele pediu a Maria Santíssima para continuar nesse trabalho de assistência, auxílio aos terrícolas, ao terráqueo, como queira chamar, pois ele veio de outro orbe e já está em condições de retornar para esse orbe que está numa evolução maior que o planeta Terra. Mas, por amor, ele pediu a Maria Santíssima para ficar. Então, a resposta foi clara, não é? Não é mesmo? Não é mesmo? Vamos trazer uma dica para você de livros.
que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, a conquista do pensar. Dicas, horizontes da fala. Tem uma trilogia que fala do horizontes da fala, horizontes da mente e horizontes... Oh, Jesus! Horizontes da fala, da mente e do... Oh, meu pai, eu vou lembrar. São 3 livros, mas vamos lá. A Amanda vai nos trazer essa dica. Você tem procurado ajuda para cuidar da mente, da fala e até mesmo da vida? Eu tenho uma dica de leitura para você. A trilogia de Miramês. Por um acaso, ela é composta pelos livros Horizontes da Mente, Horizontes da Vida, Horizontes da Fala. Já vou adiantar, essa leitura vai trazer reflexões profundas para o seu dia a dia. Vamos começar pelo Horizontes da Mente. Esse livro fala sobre o poder que a nossa mente tem de moldar nossa realidade. Miramês nos mostra como os nossos pensamentos influenciam nossa vida e a importância de manter uma mente equilibrada e serena. É uma verdadeira aula sobre autoconhecimento e controle emocional. O segundo livro da trilogia é Horizontes da Vida. Aqui, Miramês nos convida a refletir sobre a nossa existência e o sentido da vida. Ele aborda a reencarnação, o propósito de cada alma e como nossas escolhas impactam na jornada espiritual. Uma leitura essencial para quem busca entender melhor o processo evolutivo. E para fechar com chave de ouro, temos o Horizontes da Fala. Esse livro é sobre o poder da palavra. Miramês nos alerta sobre como nossas palavras podem construir ou destruir, curar ou ferir. Ele nos faz pensar sobre a responsabilidade que temos com a nossa fala e como ela reflete o nosso estado interior. É uma verdadeira lição de como usar o poder da palavra para o bem. Se você busca evolução espiritual e um entendimento mais profundo de si mesmo, essa trilogia é perfeita para você. E você pode adquirir esses 3 livros diretamente no nosso site, tensonline.com.br. Vai lá, aproveite e já comece essa jornada de autoconhecimento e transformação agora mesmo. Obrigado, Amanda. Obrigado mesmo. Tá aí, ó. Horizontes da mente, horizontes da fala e horizontes da vida. Obrigado mesmo, Amanda. É uma dica nossa para todos vocês que desejam aprender, tá certo? Bem, aqui no início eu fiz uma provocação a você. Lembra? Eu te deixei aqui três afirmações. Qual delas está errada? Vamos relembrar? A primeira afirmação, a A, diz o seguinte: a evolução espiritual de cada espírito é determinada pelo esforço pessoal ou pelas escolhas que faz a cada existência. Essa é a A. B. A reencarnação é um processo contínuo e, eventualmente, os espíritos atingem um ponto em que não precisam mais reencarnar? Essa é a B. No Espiritismo, o sofrimento é inevitável e deve ser aceito como parte do processo de evolução, sem possibilidade de mudança? E agora? Vamos à resposta certa? Você deu a resposta certa aí? Sim ou não? Sim ou não? A resposta certa não, a resposta errada, perdão. Qual é a resposta errada? A C, meu irmão. O Espiritismo ensina que o sofrimento tem um propósito educativo, mas não deve ser simplesmente aceito sem ação. Através do autoconhecimento, das escolhas e do esforço para melhorar, podemos transformar o sofrimento em aprendizado e evolução. Tá aí. Foi uma brincadeira que nós fizemos para estudarmos. Afinal de contas, hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Então, meu irmão, o tema foi muito importante, pois ainda existem muitas pessoas que acham que é um engodo, é uma mentira o que o Espiritismo está trazendo para as pessoas, esclarecendo que a vida ela é contínua. Então, meu amigo, mesmo aqueles que não acreditam que existe vida após vida, estes irão se deparar com a verdade, pois todos nós iremos fazer essa curva da vida, o desencarne, a morte, e nos depararemos com uma vida plena,
no processo de evolução. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Espero que tenha sido útil a você todo esse estudo de hoje. Espero mesmo. Eu, em particular, gostei muito. Uma forma simples de aprender tanta riqueza que a espiritualidade tem nos oferecido. Muito obrigado a você, tá? E, estou fazendo um convite, pois nós temos aqui um objetivo grande. Qual é o grande objetivo da casa? Servir a cada vez mais pessoas. Então nós desejamos sim ampliar o trabalho, estamos sempre a convidar as pessoas a fazerem parte deste exército do bem. Você deseja fazer parte? Então nos ajude. Nós estamos buscando reunir 3.000 pessoas que possam nos ajudar aí com R$60 para a ampliação deste trabalho. Você pode ser uma destas? Obrigado, meu irmão. De antemão, eu agradeço a você. Agradeço. Qual é o objetivo? Ampliar fisicamente essa estrutura aqui em São Paulo para que recebamos mais pessoas. Olha, o centro holístico está em pleno vapor, só que se tornou pequeno. Graças a Deus. Tá aí, tá vendo as imagens? Este é o espaço das terapias que se unem à assistência espiritual. Não existe separação, mas precisamos de espaço também para os profissionais médicos encarnados que querem nos ajudar, mas cadê o espaço? Então vamos trabalhar para criar. Então eu convido a você, nos ajude. Amanhã estaremos de volta. Muitíssimo obrigado. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.